Você já parou para pensar no que significa dizer ainda estamos aqui? Porque essa frase parece simples, mas ela carrega um peso enorme. Quando a gente fala isso, não é só sobre permanecer vivo, e sim permanecer existindo na memória, sobre não ser apagado. E talvez seja exatamente esse o papel do cinema brasileiro hoje. A gente costuma tratar cinema como entretenimento, passatempo, como programa de fim de semana. Mas o cinema nacional nunca foi só isso. Ele sempre foi uma espécie de espelho, às vezes quebrado, às vezes desconfortável, daquilo que a gente é como país. País múltiplo, desigual, contraditório, bonito e brutal ao mesmo tempo. Quando você assiste filmes como Central do Brasil, O Alto da Compadecida, Cidade de Deus ou Bacurau, você não está só vendo uma história. Você está vendo camadas do Brasil que muitas vezes não aparecem nos livros de história, mas que existem na vida real. Você está vendo o Nordeste criativo e resistente. Você está vendo a violência estrutural das periferias. Você está vendo a luta comunitária. Você está vendo pertencimento, exclusão, fé, medo, humor, sobrevivência. Você está vendo identidade. E isso não é uma coisa pronta. Ela é construída, reconstruída, negociada, disputada. É como aquela imagem da cestaria indígena. Vários fios entrelaçados formando uma estrutura que só se sustenta porque cada fibra está conectada à outra. Se você tira uma, enfraquece todas. Se você silencia uma história, você enfraquece a memória coletiva. E aí entra Ainda Estou Aqui. Eu acho que é Paris Tropical. Não. Ô pai, a festa não é minha? Sou eu quem escolhe as músicas. O que a paz de amor tá reclamando aí? Vai enjoar de ouvir música gringa lá fora. Vamos dançar? Posso dançar com a moça? Por que você tá perguntando pra ele? Pergunta pra moça, vamos dançar? Nem pensar. Minha terra tem chacrinha, que é louco como ninguém. Tem junta, tem peixeirinha, tem dona Hebe também. O sucesso desse filme não é só uma questão de bilheteria ou de ganhar o primeiro Oscar da história do Brasil. Isso é grande? Pra caralho. É simbólico? Muito. Mas talvez o mais importante não seja o prêmio, e sim o fato de que milhões de pessoas sentaram numa sala escura para encarar um período que o Brasil ainda tem dificuldade de olhar. A ditadura militar não é passado resolvido, e sim uma ferida que nunca cicatrizou completamente. O corpo de Rubens Paiva nunca foi encontrado. Centenas de famílias nunca tiveram respostas. A lei da anistia absolveu agentes do Estado e por décadas o país escolheu um certo silêncio. E isso também é uma forma de narrativa, só que ele apaga. Quando o cinema decide contar essa história, ele não tá só relembrando um trauma, ele tá disputando memória. Porque memória é poder, e quem lembra define, quem conta constrói sentido, e quem silencia controla o esquecimento. Talvez por isso Ainda Estou Aqui mexe tanto, porque ele não entrega uma catarse fácil, ele não resolve a dor, ele mostra a ausência. Mostra o vazio na cadeira, à mesa, mostra a mãe que não pode desabar diante dos filhos, mostra o cotidiano atravessado pela violência do Estado. Isso incomoda, mas precisa incomodar. A Comissão Nacional da Verdade só foi criada 50 anos depois do golpe militar. 50 anos. Pensa nisso, um país demora meio século para organizar oficialmente sua memória sobre tortura, desaparecimentos e assassinatos. O que isso diz sobre a nossa relação com o passado? Talvez diga que a gente tem medo de lembrar. E é aqui que o cinema nacional vira ferramenta de transformação social. Porque ele alcança pessoas que relatórios oficiais não alcançam. Ele mobiliza emoção, ele traduz números em rostos e faz você sentir que antes era só uma mera estatística. Mas ao mesmo tempo existe outra questão muito importante acerca do cinema brasileiro: o acesso. Só uma pequena parcela dos municípios brasileiros tem sala de cinema.
Muita gente depende exclusivamente do streaming para acessar a cultura audiovisual. E apesar das plataformas digitais ampliarem o alcance, elas também competem com produções nacionais num mercado dominado completamente por conteúdos estrangeiros. Então, quando a gente fala sobre identidade cultural, a gente não está só falando sobre produzir filmes, e sim sobre políticas públicas, investimentos, sobre leis como a Paulo Gustavo e a Aldir Blanc, sobre manter vivo o Ministério da Cultura, porque cultura não é luxo e sim um direito. E um país que não garante acesso à própria cultura é um país que se distancia de si mesmo. O cinema brasileiro constrói identidade sozinho, mas ele participa dessa construção. Ele registra sotaques, rostos, paisagens, ele transforma experiências individuais em memórias coletivas, ele transforma a dor em reflexão. Ainda estou aqui vira então uma afirmação política e cultural. A gente está aqui apesar dos cortes, do desmonte, da censura, do silêncio, a gente está aqui contando nossas próprias histórias. E talvez o mais bonito seja isso. O cinema nacional é a prova de que a memória insiste, que as narrativas continuem, que as vozes que tentaram calar ainda encontram espaço para ecoar. Então, para mim, no final, não é só sobre um filme ganhar prêmios, sobre estourar nas bilheterias, e sim garantir que as próximas gerações dos brasileiros saibam quem foram, o que aconteceu e por que não pode se repetir. Porque esquecer é confortável, mas lembrar é necessário. Então, eu te pergunto, que país a gente quer ser? O que olha para o passado e aprende com ele? Ou que finge que ele nunca aconteceu? Talvez a resposta comece dentro de uma sala escura, diante de uma tela iluminada, porque, sim, ainda estamos aqui. Got sunlight